dia. Ontem tentei pegar, não consegui. Acabou caindo, talvez caia hoje, não sei. Bom, gente, quem olhar aqui eu tenho uns tiques aí, mas não falta palavra, que é mais importante. Então eu quero conversar aqui com quem vai entrar. Eu nunca marco live porque não tem como. Tá, eu trabalho por conta e tem muitos afazeres. E eu não estou conseguindo estipular dia e horário, mas eu vou. Eu creio que eu vou, não é o tempo. E eu quero falar de um assunto importante, tá? E de um assunto que vai trazer para nós, tá? A convicção de algumas coisas e a desconvicção de outras. E preste atenção. Todos os dias, tá? Você acorda e você planeja o seu dia ou vive o dia que já está planejado, tá? Só que nem sempre é assim, entendeu? Então olha que interessante. Eu me acordo, eu sei que eu tenho que trabalhar, né? Então parece que o dia já está planejado. Eu vou para o trabalho. Eu vou fazer meus afazeres, né? Vou me encontrar com pessoas. Ou você vai trabalhar na sua casa. Você é alguém que é do lar, trabalha no lar. E esse é um trabalho também, tá? Mas não importa. Todos os dias a gente acorda, às vezes, com programações, tá? Que já estão estabelecidas ou que vamos estabelecer. Ponto. Isso é o normal de todos nós. De todos nós. Só que a grande verdade é que você nunca sabe se, de fato, as coisas vão acontecer como esperada. A grande verdade é que, por mais que nós tenhamos planejado algo, existe a possibilidade de as coisas darem certo ou errado. De saírem do nosso controle, saírem do plano. De não acontecerem ou acontecerem diferente. Tá? Então, no meio de tudo isso, tá? Nós vamos identificar vários fatores, tipo, planejei errado, algo não deu certo, porque eu não tive a capacidade, ou porque eu fui enganado, ou porque não me ajudaram, ou porque eu criei uma expectativa que foi frustrada por alguém, talvez por mim mesmo, ou porque houve alguma intervenção de alguma forma, o dia não foi propício, você planejou um dia de sol e deu um dia de chuva. Entende isso, entende essas coisas? De repente você combinou algo com alguém e esse alguém descombinou e agora você não foi suprido pela palavra de outro. As pessoas combinam e descombinam, tratam e destratam, fazem e desfazem. Então, todos os dias é assim. Mas, olha que interessante. Sabia que essas coisas acontecem cotidianamente, isso é normal. Mas também, muitas vezes, eu não digo todas, então por favor, seja maduro, porque eu quero liberar conhecimento, mas eu quero que você tenha responsabilidade, porque eu quero aprofundar um pouco nos meus estudos com vocês. Sabia que por trás disso existe a possibilidade da interferência do mundo espiritual? Tá dando problema na conexão. Então, olha que interessante. Existe a possibilidade, não é sempre. Muitas coisas que a gente faz, né, boas e ruins, são consequências do nosso aprendizado, da nossa educação, do nosso plano, dos nossos planejamentos. Mas, por trás de muitas coisas, existe a possibilidade de uma intervenção espiritual. Ah, que saco isso. Então, pode falar que saco, pode. Não é palavrão. Então, quer dizer que existem muitas coisas que vão acontecer inesperadamente, porque existe um lado espiritual por trás disso, tentando frustrar os seus planos, projetos, sonhos, tentando, de alguma forma,
combater contra o seu progresso, seja ele como for, aonde for, com quem for, família, trabalho, saúde, negócios, amizades, entende? Planos. E o que eu preciso fazer para discernir quando as coisas que estão acontecendo são terrenas ou quando são espirituais? Bom, o que eu preciso fazer para discernir é ter discernimento. Pegou? Eu estou brincando um pouco para não ficar pesado. Então, o discernimento, ele vai trazer algumas coisas para mim e para você. Sabedoria. Então, você vai ter sabedoria de identificar. Você vai ter percepção, que é um pouco de antecipação dos fatos. Você vai perceber as coisas que estão acontecendo. Inteligência. E então, o discernimento ele traz essas coisas, te ajuda nisso. Agora, como que eu adquiro? Como que eu adquiro discernimento? Estão me ligando aqui, eu vou desligar. Através do conhecimento. Só que não é qualquer conhecimento. A Bíblia diz que conhecimento sábio alcança a favor de Deus. Então, meu conhecimento é o conhecimento das Escrituras. Se você é uma pessoa que tem o costume de ler a Bíblia, é um primeiro passo. Depois de estudar, o segundo passo. Depois de praticar, o terceiro. Nisso você aumenta a sua espiritualidade. Depois você precisa... junto com isso, você tem que ter uma vida de oração. A oração é um fundamento. É tão importante quanto a leitura. Ainda que a leitura seja primordial. Pegou bem, né? Então vamos lá. Vamos começar a pregar aqui, que eu já estou há alguns minutos falando e não iniciei a palavra. É só para a gente interagir no assunto. Tá? Eu não vou pegar os contextos, mas eu creio que não esteja fora da direção. Se você achar que não é viável o que você está aprendendo, não, achar que é uma heresia, ótimo, você não precisa absorver os meus ensinos. Tem outras plataformas, tá bom? Mas se você gostar, fique aqui comigo. Me ajude a crescer. Eu preciso de ajuda, assim como você. Não somos diferentes, mas estamos em níveis diferentes. E tá tudo bem. 1 Coríntios 2, 12 ao 16, nós vamos ler aqui. Ora, nós não temos recebido Espírito. Olha aí, a igreja é espiritual. Do mundo. E o mundo é mundano. Pegou a diferença? Tá? Mas sim o Espírito que provém de Deus. Olha, tá dando uma direção. O Espírito que provém de Deus. Então nós precisamos saber. Tá? E eu não vou me aprofundar muito agora. Mas daqui uns meses, daqui a um ano, eu acho que aí sim as coisas vão cada vez ficar mais profundas, tá? Mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos. Opa, já começou bem. As coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Esse assunto aqui eu vou pregar depois. Eu tenho vontade de pregar tudo, mas vamos lá. Essas coisas aqui que foram dadas gratuitamente por Deus, que é os dons, discernimento, revelação, os mistérios, o reino, né? A igreja e várias coisas aí que nós podemos colocar. Posso ter errado alguma palavra, mas tudo bem. As quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Ó, depois em Timóteo 4 nós vamos falar de Espírito, tá? E... que saco isso. E nós vamos falar de doutrina, que é exatamente o que eu estou dizendo aqui. Ensino, tá? Mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Olha a comparação, que tem a ver com discernimento. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo?
mas nós temos a mente de Cristo. Eu queria fazer uma série sobre isso, eu me apaixono, mas eu não posso agora. Então, nós estamos vendo aqui que para que a gente tenha discernimento espiritual, é necessário o quê? Obter, ter, conceder uma mentalidade espiritual, cristocêntrica, a mente de Cristo. Opa, só um pouquinho. Existe uma diferença, então, de mentalidade? Sim, existe uma mente do mundo, que é ensinada pelo mundo, que tem os conceitos do mundo, padrões mundanos, entendimentos mundanos, mas existe uma mente superior, a mente de Cristo, uma mente que excede todo o entendimento humano, uma mente que excede a compreensão humana, excede. É algo que está acima, muito acima, é algo que está além. Significa que quando você concede essa mente, quando você adquire, quando você consegue entender e ter a mente de Cristo, você vai ter uma mentalidade espiritual que vai ultrapassar o entendimento. Por isso que ninguém discerne os espirituais, não consegue entender, discernir. Agora, eu quero te ensinar uma coisa aqui. A palavra discernimento... Droga, não tá dando. Só um pouquinho. Gente, tá muito frio. Tem a ver com saber a diferença. Opa, só um pouquinho. Quer dizer que quando eu tenho discernimento, eu sei diferenciar as coisas. Eu consigo saber a diferença do que é certo e do que é errado, do que é bem e do que é mal. Quer dizer que eu consigo olhar, ouvir, sentir, e nesse momento eu consigo discernir, diferenciar. Então muitas vezes você não consegue romper, não consegue avançar, é prejudicado porque você não tem um bom discernimento, não sabe diferenciar. Às vezes as pessoas falam com você de um jeito, mas dentro do coração está uma intenção ruim. Ou às vezes as pessoas falam com você de um jeito bom, mas você interpreta as coisas de maneira ruim. Você não consegue perceber, discernir, entender isso. Não consegue compreender. E não sabe se o que está acontecendo ali é resultado de um movimento carnal, normal, ou se é de um movimento espiritual. Então, às vezes você só vai descobrir quando você já perdeu, já retrocedeu. Então, uma das coisas que o discernimento traz é isso, saber diferenciar. Segunda questão, perceber com clareza. Percepção clara, não é uma percepção que se você diz, eu acho, eu estou quase certo. Não, eu sei. Uau! Então quer dizer que a minha busca pelo conhecimento vai fazer com que eu adquira a percepção clara. Algo muito mais excelente do que nós estamos acostumados. Entende isso? Terceira questão é que quando você tem um bom discernimento, conhecimento das Escrituras, quando você aprende a discernir corretamente, uma das coisas que você vai ter como atributo, contribuição, uma das coisas que vai te ajudar é que você vai poder julgar as coisas. Vai saber explicar. Uma pessoa que tem bom discernimento, ela sabe ensinar, Ela sabe julgar as coisas, concernente às Escrituras. Então significa que o discernimento é algo que me capacita para ver as coisas, julgar as coisas, diferenciar as coisas de maneira concernente às Escrituras e me fazem avançar e não retroceder. É como que se eu acordasse todos os dias e tudo que eu faço, vejo, decido, fazem com que eu avance e não retroceda. Uau! Discernimento. Então quer dizer que muitas vezes na minha vida, os motivos que me fazem retroceder não são as pessoas, não são os fatos. De fato, é a minha falta de capacitação. Uau! Quer dizer que então a mente de Cristo, essa mentalidade espiritual vai me capacitar para avançar no reino. E sucessivamente nas coisas deste mundo. Olha, amasso. Uau! Que palavra. Espero que vocês olhem desde o início. Oi, Rosane. Uau! Fala, Rosane. Rosane, eu ainda vou marcar dia e horário. Tá? Daqui a pouco a minha esposa vai começar a pregar também. Já está quase pronto. Então é isso. Nós precisamos ter esse entendimento
que a busca pelo reino é constante. Cada dia que você não busca o reino, você não está buscando o seu próprio crescimento. Então você vai caminhar como alguém que não consegue olhar. E geralmente nós acabamos tropeçando. Entende? A capacidade que o discernimento nos dá de saber as coisas é tão importante que faz com que a minha vida agora seja uma vida espiritual e já não mais carnal. Então, se eu vivo buscando as coisas da carne, isso mostra, olha, discernimento, que eu ainda não estou pronto para viver as coisas do Espírito. Olha, vou dar um recado para vocês, tá? Já teve algumas igrejas que não me chamam mais por conta desse tipo de pregação. Infelizmente, estão perdendo, mas tudo bem. Não estou me gabando. Eu sei o que eu carrego. Agora, olha o que diz na palavra discernimento. Discernir espíritos é a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm. Entre as palavras que vêm do Espírito e as que não vêm. O que é mundano, o que é espiritual, o que é terreno e o que é divino. Então quer dizer que o discernimento ele vai me ajudar a ter uma direção. Ó, né? Que já é tique. Fico imitando. A ser direcionado. Às vezes nós queremos ser direcionados por Deus. Só que o problema é que nós não temos o conhecimento que nos capacita a identificar, perceber, discernir, saber qual é a voz que está falando comigo, que está me direcionando. Muitas vezes eu escuto a voz do coração e o coração do homem enganoso. Muitas vezes eu escuto a voz de alguém e as pessoas são falhas. Muitas vezes eu escuto a voz de um espírito maligno e eles são sutis. Mas eu preciso entender e escutar a voz de Deus. Uau! E quando eu conseguir escutar a voz de Deus, me aprimorar nisso, as minhas direções terão um êxito mais excelente. Não se julgue hoje incapaz, porque até eu que estou ensinando preciso aprender diariamente. Então é isso. Agora, olha que interessante. Vamos mudar o texto. Aqui vai falar um pouco de escatologia, últimos tempos, mas eu quero trazer o assunto, tá bom? E vou usar os textos para isso. Olha o que diz as Escrituras. Preste atenção, porque nós precisamos reconhecer nossa fragilidade, para que assim venhamos ser mais sensíveis à voz de Deus, reconhecendo que nós somos totalmente dependentes de Deus. 1 Timóteo 4, começamos no 1. Mas o Espírito expressamente... Opa, deixa eu mudar a tradução, porque aqui eu preciso da outra tradução que ela explica melhor. Mas o Espírito, de novo, Espírito, afirma, é uma convicção, está afirmando expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão. Então, preste atenção, são pessoas como eu e você, que estão seguindo um caminho, mas que vão se desviar. E ele dá os motivos disso acontecer. Preste atenção, essas pessoas somos nós. Alguns, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão. O que é se desviar? Eu estou indo no caminho, mas eu tomo um desvio. Por quê? Direção errada. Não percebi, não discerni, não estava capacitado. Se desviarão da fé. O que é se desviar da fé? Da obediência às Escrituras. Da obediência ao Senhor. Da conduta cristã. Em busca de muitas coisas erradas. Influenciados por ensinos errados. Ou por vozes que não são do Espírito Santo. Preste atenção. E darão ouvidos a espíritos enganadores. Uau! Pega essa mensagem aqui. Isso aqui é ouro. E doutrinas de demônios. Opa, só um pouquinho. O que vai fazer com que eu me desvie. Esses tiques. O que vai fazer com que eu saia do alinhamento, com que eu saia da direção,
o que vai fazer com que eu perca meus propósitos, que eu caminhe numa vida torta, errada, o que vai fazer com que eu me desvie do caminho que Deus me deu é o fato de eu dar ouvidos e escutar, não discernir, não perceber, não compreender, não entender o que as Escrituras dizem, de como eu devo me portar. Então está dizendo, se desviarão da fé, da obediência às Escrituras, e às vezes por não saber, sem querer, e darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, o ensino errado e a espiritualidade errada. Deus falou comigo, mas você não consegue saber se é Deus, porque você não compara. Lembra da palavra discernimento? Comparar com o que as Escrituras dizem. Como eu disse aqui no outro vídeo, nós não estamos livres de errar, mas não de viver no erro. Quer dizer que eu, por exemplo, sempre que Deus me dá uma palavra, eu venho estudar. Sempre que Deus me fala algo, eu vou comparar para ver se é o Espírito. E eu já fui tentado e já fui enganado. Isso faz parte do nosso crescimento. Mas você não pode permanecer nisso. Então, olha só. Ele está dizendo, muitos se desviarão da fé. E darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. E aí ele continua dizendo, sob influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Uau! A pergunta que eu te faço, que você tem aprendido no reino? Pegou essa, então? Eu não vou seguir lendo aqui, porque vai ficar um pouco pesado, né? Mas é isso. Eu quero orientar você, hoje, a acordar todos os dias da sua vida, e orar, ler a palavra, e andar todo o tempo vigilante, não apreensivo, com medo, mas saber que aonde você pisa, aonde você está, muitas coisas vão acontecer, sejam carnais ou sejam espirituais. E nesse momento você não precisa somente identificar o movimento, o que está acontecendo, mas também saber lidar em conformidade com as Escrituras, mesmo num ambiente carnal, ou num ambiente carnal, mas que o espiritual está manifestando. Para que você progrida. Então você vai para o trabalho. De repente alguém decidiu se voltar contra você sem motivação. Isso pode estar acontecendo por vários motivos. Às vezes a pessoa não se sente bem contigo, ou já foi ofendida por você, você já fez alguma coisa errada que prejudicou. Carnal, ótimo, mas às vezes é espiritual. E o que eu devo fazer? Um exemplo. A Bíblia diz, olha o discernimento, ora por quem te persegue e ama quem te odeia. Então você tem que amar aquela pessoa, não é concordar, mas amar é não tratar mal, não devolver as ofensas e interceder por ela para que o Espírito de Deus chegue até ela. Pronto, é simples, fácil e não tem preço. Já me perdi no tique. E não precisa pagar nada, é grátis. Deu, passou. Vambora. Já falaram que isso aqui que eu tenho, né, é espiritual. Um dia alguém disse assim, irmão, tu tem que orar e jejuar, né? Porque tem casca de demônio que só sai com jejum e oração. Eu disse, mano, interpretasse errado. Porque quem está endemoniado não jejua e ora para sair o próprio demônio. Isso acontece, tá? Eu tenho que lidar com isso. Bom, olha só. Então você precisa entender, estou dando testemunho aqui, que para quem olhar e tiver novo no canal, né, vai estranhar talvez, mas é isso. Você precisa entender que nos ambientes em que você está, você é um cristão. E você é uma pessoa espiritual. Por mais ou menos capacitado que você esteja. E que todas as coisas que vão acontecer com você, você precisa discernir que servem como capacitação. Até os seus erros, os seus defeitos, né, vão servir para que você não torne a errar de novo. Né? Então você precisa aprender hoje assim, que não precisa ser pesado as coisas. Você vai cometer falhas, vai cometer erros, sabendo muito ou pouco. Mas essas falhas, esses erros devem contribuir para o seu crescimento. Ponto. Então nós estamos entendendo aqui. Sempre vai haver uma influência para que você se desvie do caminho. Para que você desista dos seus planos. Algo sempre tentando intervir no seu crescimento. Entendeu?
na sua prosperidade, seja ela familiar, nas amizades, seja financeira, seja na saúde. E você precisa discernir quando as coisas são carnais e quando elas são espirituais, para saber trabalhar de forma espiritual ou de forma carnal. Por exemplo, você faz exercício, tem uma boa alimentação, isso é carnal. Ah, eu não consigo, estou com ansiedade. Você precisa tratar e cuidar da parte carnal. Então você discerniu, eu estou relaxando. Você busca Deus espiritualmente, você cuida da sua parte espiritual. Não, eu sou um pouco relaxado e tal. Bom, aí você tem que exercer disciplina. O que é isso? Eu vou fazer porque eu tenho que fazer, não é porque eu tenho vontade. Então, olha aí o discernimento. E aí você tem o comando sobre a sua vida, através do Espírito. Então, é um pouco disso. Agora vamos para outro texto que vai nos dar um pouco mais de compreensão, e eu acho maravilhoso. Romanos 8, do 1 ao 9, tá? Portanto, agora, preste atenção. Olha só, preste atenção nisso. Outro discernimento que eu quero que você tenha é sobre a sua vida cristã. A Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado, nisso já pecou. Ponto. Eu e você somos pecadores por natureza. Tá? Então o inimigo ele sempre vai tentar fazer com que você desvie sutilmente, colocando em você o quê? Culpa, medo, através do pecado. Só que o pecado não nos define, nós temos que lutar contra ele. Quando você pecar, eu vou te dar uma palavra bíblica. A Bíblia diz que Deus nos perdoa. Ainda que as pessoas não te perdoem, Deus te perdoou. Ponto. Você peca, você pede perdão, você é perdoado. É muito simples. E você não precisa acordar no outro dia sentindo culpa. Pegou? Então agora você sabe. O inimigo ele sempre vai tentar nos culpar, nos fragilizar através do pecado. Por isso que quanto menos eu peco, mais a minha consciência com Deus aumenta. Mas quanto mais você peca, parece que a gente diminui, mas não é para acontecer isso. Você precisa entender que a sua natureza é essa, mas você precisa lutar contra ela, para que você cresça espiritualmente, tá? E desfrute dessa sabedoria, como assim eu, todas as vezes que eu peco, eu entendo que isso é normal que aconteça, não que deve acontecer. E ali eu preciso só me arrepender e voltar ao meu estado espiritual. E amanhã eu vou pecar de novo, tá? Por isso que as misericórdias de Deus se renovam toda manhã, para que a gente não padeça. Então Deus é misericordioso. A Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia. E que ela dura para sempre, de geração em geração. Fechou? Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Tá? Eu vou começar a explicar aqui. Tem um assunto da lei aqui, mas aí é outro assunto, é outro texto que eu vou um dia ensinar. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Tá? Aqui é um estudo bem bom, depois a gente vai trazer. Pois que o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, fraca por causa da carne. Opa, eu repeti. Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne do pecado e como sacrifício pelo pecado. Olha que legal, né? Jesus morreu pelos nossos pecados, né? Para que a gente não fosse condenado. Para que a justiça exigida da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Uau! Aqui começa. Mas segundo o Espírito. Significa que a vida de um cristão é espiritual. E o que é não andar segundo a carne? É andar vivendo em concordância com as coisas mundanas, com os pecados, como se você aceitasse isso de boa maneira, ou procurando sempre, somente satisfazer os seus desejos. Mas nós andamos segundo o Espírito, buscando o reino, entendendo o que é o reino, seguindo as coisas do reino e buscando o que é do reino. Por isso que Jesus disse, busque em primeiro lugar, ele não está proibindo você de buscar as coisas do reino, mas ele está dizendo, em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E estas coisas serão acrescentadas. Deus faz uma promessa ali, Jesus faz uma promessa ali. Me busquem primeiro, por quê? Porque vocês vão ter um reino, a mente de Cristo, o entendimento, para que quando eu acrescentar as coisas, vocês não percam. Uau, que pena que pena que a gente não tem bastante gente na live, né? Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito pensam nas coisas do Espírito. Olha aí, agora você já discerne o nível que você está.
os seus pensamentos estão voltados ao quê? Então você vai ter que enxergar agora o nível espiritual que você está e mudar isso, para que você cresça espiritualmente. E se você crescer espiritualmente, vai crescer no físico. Ó. Então, muitas áreas na sua vida que estão trancadas é porque você não tem capacidade ainda espiritual. Então você precisa crescer. E isso você não pode depender de mim. Você precisa depender de Deus. O que é depender de Deus? Você tem que acordar, tem que ler, tem que estudar, tem que jejuar, tem que orar. Ah, não posso jejuar. Tudo bem, se você tem problema para não jejuar, não jejue. Não é necessário. Mas você precisa conhecer as Escrituras e você não pode depender de alguém. Se eu errar aqui e você não estudar, você vai seguir o erro. E todos erram. Pois a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então aqui está falando da mortandade do Espírito. Quando nós temos uma mentalidade carnal, né, essa mentalidade é morte espiritual. É como se nós vivêssemos somente na carnalidade e não conseguíssemos vivificar o Espírito. Entendeu? Agora olha que interessante. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Pesadíssimo. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Pegou? Então o que Deus quer? A Bíblia diz que Cristo veio e ele desfez a inimizade contra Deus. Nós éramos inimigos de Deus por natureza. Qual a natureza? Natureza da carne. Então Deus desfez a inimizade. Isso aí está na Bíblia. Nos concedendo a mente de Cristo. Uma mentalidade espiritual que está sujeita ao Senhor. Que é o que você tem. Talvez uma porção baixíssima, ou baixa, ou média, ou alta. Mas você tem, graças a Deus. E é Deus quem te concedeu isso. Amém? Só para não ficar pesado. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ponto. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa da carne, do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. Ponto. Olha que interessante. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos... Opa! Vamos lá, me perdi aqui. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito, mortificareis as práticas do corpo e vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Até aqui tá bom? Tá? Aí fala de por que não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Olha só, Deus não te deu um espírito de covardia, Deus não te deu um espírito de escravidão para que você seja escravo do pecado, mas Ele te deu um espírito de vida, para que através da palavra, que é vida, você seja vivificado no Espírito e viva no Espírito, para o Espírito, com o Espírito. E nisso você consiga adquirir discernimento para que a sua vida terrena seja uma vida de crescimento, de progresso, aonde você não retroceda. Então hoje essa palavra fica para mim e fica para você, que nós vamos crescer na fé, em obediência e discernimento, percepção, sabedoria, inteligência e conhecimento. Para que aonde nós estivermos, nós vamos conseguir progredir. Sabe, Deus me fala muito sobre isso. Forte isso. Forte isso. Escute uma coisa. Eu vou liberar aqui uma palavra. Eu vou liberar uma palavra. Eu vejo muito forte, sabe, isso dentro de mim. Deus nos quer progredindo. O que é isso? Crescendo e não regredindo. Isso tudo vai depender do quanto nós temos nos entregado para Deus, em busca do conhecimento e da prática das Escrituras. Jesus deixou claro isso. Se permaneceis nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos.
E ele fala, e conhecereis a verdade. E ele fala, e a verdade vos libertará. Do que? Da escravidão, da carnalidade. A carne limita contra o espírito, e o espírito limita contra a carne. Paulo disse isso. E no meio disso fica nossa alma ali, lutando, lutando, lutando. E você precisa entender hoje, ou você é um servo de Deus, ou você não é. Aí, Vanessa, que pena que tu chegou agora. Uma baita de uma palavra. Então, o que eu quero que você entenda? Vamos resumir essa pregação aqui para que você compreenda. Se você não buscar por uma vida espiritual e pelo discernimento, como eu expliquei no começo, na sua vida carnal, provavelmente, em muitas áreas você vai padecer, porque você não consegue discernir a atmosfera do lugar em que você está. Você não consegue discernir a partir do momento que você sai da sua casa, chega, vai trabalhar. Você não consegue discernir o movimento espiritual através de pessoas para com você. Não consegue discernir a carnalidade das pessoas, entender que às vezes as pessoas não estão te fazendo mal, que por trás disso há uma influência. Ou entender que às vezes não há nenhuma influência, que é a carne mesmo, que é o conhecimento, a mentalidade de alguém. E aí você acaba pecando por conta do pecado de outro. Sabe aquela velha história que nós falamos sempre? Eu pequei porque ele pecou. Isso é carne. Eu pequei porque ele... Eu só fiz porque... Mas você nunca faz o que Deus te manda. Dá outra face. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Então eu escolho. Então hoje você está sabendo disso. Como eu falei no início, às vezes você vai planejar a sua vida, planejar o seu dia, planejar a sua semana, planejar um passeio, e você não sabe o que vai acontecer. Mas se você tiver discernimento das coisas, não importa o que aconteça, você sabe como lidar. Você discerne o que é certo do que é errado, o que é bem do que é mal. E você sabe como lidar, você tem a direção, você tem a mente de Cristo. E aí os seus planos não frustram, não param, não são interrompidos. O inimigo não consegue colocar barreiras. Então você avança, você rompe, você cresce. E nisso, Deus vai promovendo você. Muitas pessoas não conseguem sair do ciclo. Você passa 1 ano, 2, 3, 4, e você olha assim, mas parece que tudo se repete. Isso é um sinal. E você precisa parar agora e dizer aonde eu estou errando. E para isso você precisa se livrar do ego. Eu preciso também fazer isso. Todos os dias eu digo aonde eu estou errando. O que está acontecendo? Claro, quem me conhece sabe, eu progredi muito no conhecimento. Muito no reino. Eu acredito que agora é questão de tempo para que a gente progrida no físico. Mas eu estou fazendo o que a Bíblia ensina, buscar em primeiro lugar o reino. Talvez demore tempo até que você consiga completar os seus objetivos. Mas o reino é mais importante. Por isso que Jesus diz, busquem em primeiro lugar o reino. E eu vou acrescentar as coisas. A Bíblia diz que o Senhor já sabe o que a gente vai pedir antes que a palavra saia da nossa boca. Sabe, de repente, se você orasse para que Deus te desse a mente de Cristo e buscasse no conhecimento além da oração, ficava muito mais fácil. Talvez você nem precisasse pedir nada para Deus, as coisas viriam. Vamos citar Deuteronômio, mas se não segue ler, então não vai dar para citar, mas vou citar aqui. Em Deuteronômio diz que se nós obedecêssemos às leis de Deus, as bênçãos materiais, carnais, correriam atrás de nós. Não é nós que corremos atrás das bênçãos. Sabe quando você está parado, do nada alguém te abençoa, do nada uma porta se abre, do nada as coisas acontecem? Assim, fácil. Amém? Então que Deus abençoe, que você possa ter recebido essa palavra. E até uma próxima aí. Assim que der, eu quero marcar dia e horário para a gente fazer séries assim, olha. Essa semana vamos estudar sobre discernimento. Aí nós pregamos dia, 2, 3, durante a semana, e marcar o horário para a gente estar juntos aí, né? Deus bendiga e que eu possa ter abençoado vocês. Seja maduro, compreenda corretamente as coisas e não coloque os pés pelas mãos. Amém? Deus abençoe essa semana.